Boa noite, Dani, Birner, Breiler, professor Uzelt. Um abraço enorme ao fã de esportes. Eu achei um jogo legal de se ver, bom de se ver. Evidentemente, o corintiano está mais feliz do que o São Paulo. E o Botafogo quebrando a invencibilidade aí do Fluminense no ano. Acho que foi a chuva que fez isso no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente fala desse outro jogo, mas o que eu quero saber é o seguinte, Birner, para te dar uma boa noite, o que faltou ao São Paulo? Porque eu entendi que o São Paulo foi crescendo durante a partida, foi se encontrando. O Orejuela estava muito mal, é substituído, o Luciano entra também e acaba transformando o São Paulo num time de mais chegada, não sei se você concorda comigo. Então, como é que você olha esse time? Foi o Rogério que, de repente, escalou de uma maneira diferente do que poderia? Ou foram os jogadores que foram se encontrando em campo? Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao Mauro, ao professor Celso Unzelt, ao Breiler, aos fãs do esporte. E acho que são vários aspectos. Primeiro, você olha o time do Corinthians, Roger Guedes, Roberto, Renato Augusto, Rony, Duqueiroz, Adson, tá todo mundo aí desde o ano passado. Sim. O técnico modifica o jeito do time jogar, mas os jogadores têm um entendimento. E eu não acho que o Corinthians fez um bom jogo coletivamente. Vou entrar nisso durante a partida. Mais importante, para deixar muito claro, é ganhar o clássico. Quando você ganha na casa do adversário com o estádio lotado, isso tem mais valor ainda. E a vitória é merecida porque ela não tem a interferência da arbitragem. Tudo o que aconteceu no que diz respeito ao resultado teve a ver com o que os times fizeram ou não fizeram, com o que os times acertaram ou erraram coletivamente, o que os jogadores acertaram ou erraram. Então o resultado é merecido. O Corinthians mereceu ganhar. Mas o Corinthians não jogou melhor que o São Paulo. Então, tanto faz jogar melhor. Jogar melhor serve para ganhar. E é um clássico, e é um clássico na casa do adversário. Então, eu não gostei do jogo coletivo do Corinthians. Porém, mesmo o São Paulo fazendo um jogo coletivo melhor, o São Paulo teve, respondendo a sua pergunta, duas questões. É um time novo, né? Se a gente for pegar para o Wellington Rato, dos que começaram. Não estava aí no ano passado, o David não estava aí ano passado, né? E são os dois jogadores de beira de campo, mudou muito a característica do time. E o Orejuela é o quarto lateral direito, os outros três estão machucados. E o Rogério podia fazer o quê? Começar com o Caio, que tende a ser o lateral esquerdo improvisado na direita, ou botar o Orejuela. E o Orejuela mostrou, e eu não vou jogar só na conta dele, porque ele não pode ser o lateral do São Paulo, tanto é que o Rogério troca no intervalo. A gente já comentava isso no primeiro tempo, na redação, falando assim, bota o Caio Paulista, porque ali não dá. Porque eu não gostei do Corinthians. O Corinthians tem naquele lado o Roger Guedes, Renato Augusto cai por lá, se o Corinthians força o jogo ali, faz 3, faz 4. Faz uma goleada no São Paulo, principalmente depois do 2-0. Mas o Corinthians se retraiu, permitiu ao São Paulo avançar. E quando o São Paulo faz um gol numa falha do Corinthians, porque os jogadores que entraram, do Corinthians sai do banco, sai Paulinho, sai Juliano, são elencos de nível técnico incomparáveis. Os elencos não são comparáveis. Aí tem o espaço para o Luciano na área vai muito bem. Eu entendi a entrada do Nestor, o Luciano não vinha fazendo bons jogos e ali não é só povoar, é ter pegada e construção mais próximo do Caleri. As ideias do Rogério foram mais do que assim, coerentes, a execução em alguns momentos ainda não foi, porque o São Paulo é um time novo e porque o São Paulo tinha alguns problemas de falta de jogadores, porque o São Paulo tem um elenco limitado. Eu acho que não é uma surpresa o resultado. Se o São Paulo tivesse empatado também, estava de bom tamanho porque as equipes produziram. O jogo foi um jogo interessante e eu espero evolução grande de ambas as equipes ao longo da temporada. Para dar uma boa noite para o lado de cá, professor, a gente fica com essa sensação, né, de que o São Paulo foi crescendo na partida. E não sei se o Corinthians abriu mão de atacar, não acho que tenha sido isso, mas o ímpeto que a gente viu no começo, na boa vontade que a gente citou do Roger Guedes, a partida brilhante que o Alisson jogando um pouco mais centralizado, a gente pode falar especificamente sobre isso mais para frente, mas eu queria saber o que você acha que faltou de repente para ser um placar mais elástico, ou se você concorda com o Birner, se tivesse sido um empate também estaria de bom tamanho. Boa noite, Dani, companheiros, fãs do esporte. O São Paulo jogou, o Corinthians ganhou. Faz 45 anos que eu vejo esse clássico, e aí apelando para a mística do meu amigo Vitor Birner, muitas vezes eu vi um São Paulo muito superior, de Silas e Miller, de... Uma vitória pesada. Estamos falando de campeonato estadual, não é garantia de que uma vitória num clássico, a primeira do Lázaro, vai ser suficiente para segurar um trabalho inteiro, mas pode ser bastante para dar uma confiança inicial. Uma confiança que o Carille teve, uma confiança que outros técnicos que passaram pelo Corinthians precisavam, em momentos decisivos como esse, de um clássico, precisando quebrar um tabu, não conseguiram.
e também de um técnico que está formando um time com uma ideia de jogo, mas que hoje foi muito pragmático. Ele enxerga o cenário, enxerga que o São Paulo vive um tabu, como o Celso observou bem, a dificuldade que o Corinthians tem de jogar no Morumbi, e por isso opta, nem foi uma opção, porque sem o Fausto Vera ele teve de colocar o Rony, e a gente discutia isso, né, Celso? Que o Rony poderia ser, a entrada dele poderia até ser providencial, pelo fato de dar mais pegada ao Corinthians, de dar mais movimentação. O Corinthians conseguiu igualar essa intensidade no meio-campo e o Adson tem sido o jogador que ele usa no meio para compensar em alguns momentos o Renato Augusto. O Renato Augusto é o jogador que pode ganhar um jogo num passe e ele fez isso com o Fagner. A bola que ele acha ali, e foi muito importante para o Corinthians no aspecto anímico, sair na frente, mostrar que poderia causar problemas ao São Paulo. Então, e essa bola é do Renato Augusto, e para o Renato Augusto jogar, é preciso criar essa compensação. E o Lázaro foi hábil em deslocar o Adson para o meio, um jogador